Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Morto. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre identidade em anime e mangá. E eu tive essa ideia de vídeo principalmente por causa das discussões em relação a Black Clover, que voltaram a ser muito recorrentes por causa do vídeo recente do Alexandre Esteves falando mal sobre a obra. E aí teve uma treta em relação à galera que gosta de Black Clover contra a galera que não gosta. Basicamente uma treta de fandom, porque o Guto falou bem de Black Clover, então todo mundo começou a falar bem de Black Clover. Agora o Alexandre falou mal de Black Clover, então todo mundo começou a falar mal de Black Clover. Então teve essa treta entre essas duas galera que se chocaram em opiniões. Então gerou um debate muito comum, que é sobre clichê. Sobre clichê ser bom ou ruim naturalmente, e não tem problema em ser clichê, blá blá blá. Esse tipo de coisa que sempre volta a ser discutido. E esse vídeo não é só especificamente sobre clichê, mas mais sobre o que você pode fazer para contornar isso, porque inevitavelmente qualquer obra atual vai ter algum clichê, porque é algo padronizado na indústria. Não tem como você fazer algo que é 100% inovador, porque várias ideias já foram testadas, várias fórmulas, vários arquétipos já foram testados em diferentes obras fictícias, não só de anime e mangá, como qualquer outra. Então é impossível você chegar e criar algo totalmente inovador, mas é possível você contornar isso dando uma unicidade para a sua própria obra. E através do que? Da identidade. Identidade em base, em tese pelo menos, eu acredito que seja algo que torne a sua obra diferente do padrão, algo que torne ela memorável ou identificável em meio a vários outros que estão tentando fazer o mesmo. Por exemplo, algo que torne você identificável em meio a uma multidão, seja um chapéu colorido em meio a uma roupa cinza que todo mundo tá usando, tipo, é algo que faça você se destacar, basicamente. É algo que te identifique. Isso em anime e mangá se deve a, sei lá, o universo que você pode ter, que é ou muito criativo em aparência, ou em funcionalidade, ou em sistema. Os personagens podem ser criativos por si só em aparência, ou em desenvolvimento, ou em construção deles em si. Então esse tipo de identidade em anime e mangá é algo que torna a obra muito mais única e diferenciável, e que contorna os clichês. Porque existem certas obras que são clichês, que têm fórmulas clichês, mas por serem únicas nesse sentido, acabam contornando esses problemas. Um exemplo disso é até Hunter x Hunter. Ele tem o Gon, que é um básico do protagonista shonen, que é alegre, que é descontraído, que liga pros amigos e que quer se aventurar. Ele é o protagonista shonen genérico no início da obra. Mas a partir do momento que a gente vai conhecendo mais ele, vai se apegando mais ao personagem, ele vai vendo mais momentos, a gente percebe que ele vai se deteriorando como pessoa até chegar em Quimera antes, que o Gon vira uma pessoa egoísta e que se deixa ser consumida pelo ódio completamente em troca de poder, e esquecendo e ignorando completamente o resto das pessoas, que no caso seria o Killua. O Killua, que era o cara mais isolado, que tinha mais problemas mentais, foi criado para ser um assassino, um cara mau, mas acabou se convertendo justamente pro que o Gon era. Em Quimera antes, o Killua é a luz do Gon. Ele é o cara que tenta controlar o Gon e fazer com que ele não se descontrole completamente. Ele é o cara que pensa no outro. Ele é o protagonista shonen genérico, ou seja, os papéis se inverteram. Então essa é a ideia. O Gon era um protagonista genérico, mas graças ao que a obra tentou fazer, ele se tornou algo muito único. Atualmente um dos personagens mais únicos no sentido de shonen, basicamente. Então é muito fácil você pegar o que é clichê naturalmente e transformar em único para a sua obra. Várias obras fazem isso. O ponto aqui é que é muito complicado de se fazer isso atualmente também, porque várias desconstruções já foram feitas, se é que posso usar esse termo, mas enfim, o gênero em si, shonen, ele existe, então, há muito tempo. Então vários dos clichês já foram usados e vários dos clichês já foram contrariados por várias obras. Hunter x Hunter, One Piece, seja qualquer obra assim que fuja do comum, essas obras já fugiram e desconstruíram o clichê. Então a partir do momento que elas desconstruíram o clichê, fica mais complicado ainda de novas obras surgirem e conseguirem contornar isso da sua maneira. Então Black Clover surge nesse ponto, ele surge nesse ponto da história. O mangá lançou em 2015, 2016 mais ou menos, e era um momento em que Naruto acabou, Boku no Hero estava começando, One Piece já estava continuando como sempre, Hunter x Hunter estava nos trancos e barrancos, então tinha muitas obras shonen já acontecendo. Então Black Clover não tinha saída, ele tinha que fazer o clichê de alguma maneira, e ele foi lá
e fez só isso. Black Clover é uma obra que, ao mesmo tempo que é compreensível que não tenha tanta identidade, ela não se esforça para ter em nenhum momento. É um shonen que foca no protagonista que quer se tornar o rei mago, o cara mais foda do mundo dele, basicamente, majoritariamente no início para conquistar uma mulher, que é a freira. É bastante esse motivo base do Asta, pelo menos é o que dá a entender o anime no início. Enfim, depois disso ele não consegue porque ele não tem magia, que é o sistema base daquele mundo, então ele é injustiçado. Mas aí no final ele acaba conseguindo um poder diferente, que o torna diferente do normal e que faz com que ele se destaque em meus outros e vá conseguindo se superar. É o básico do shonen, é o básico do protagonista de shonen. A gente já viu em Naruto, já vimos isso em Bleach de certa forma, então tem qualquer outro shonen que faça isso. E Black Clover foi lá e fez, repetiu. Eu entendo porque é uma forma de sucesso, mas Black Clover só se sustenta nisso. Black Clover, ele tem uma temática medieval que é completamente fácil de copiar. O poder central da obra é em torno de magia, que é algo completamente fácil também e sempre foi usado por outras obras. Então, tudo em que Black Clover se gira em torno é copiável, é fácil de fazer, não é inovador, não é criativo. Você pode usar de exemplo que o visual de Black Clover, ele é diferencial, ele é diferente do normal. Sim, alguns personagens têm tons diferentes, eles são diferentes, mas em tese, no geral, eles ainda são baseados no comum. O Yami, por exemplo, é um personagem que eu gosto do Yami. Só que o Yami, ele é o típico personagem B10, que é feito só pra ser fodão. Ele é fodão e ponto, ele não tem nada de único em si. Então até mesmo no que Black Clover tem de bom e até de único, que façam que ele se torne bom, ainda assim é o que a gente já viu em qualquer outra obra. É uma junção de arquétipos e de formas genéricas que a gente já viu em qualquer outra obra. Então esse é o grande problema de Black Clover. Ele não se esforça para ter identidade, ele só vai lá e recicla a identidade criada por outras obras, sejam elas japonesas ou até mesmo outras obras fictícias. Então Black Clover é problemático nesse sentido. Eu gosto da obra, eu me divirto lendo Black Clover. Eu lia Black Clover no caso, porque eu não estou acompanhando, mas eu me divertia lendo, eu me divertia assistindo no final do anime. Ok, ele é divertido, mas não faz sentido as pessoas ficarem tão raivosas, tão putas, quando alguém fala que Black Clover é só clichê. O problema não é ter clichê e ser clichê, o problema é você só ser clichê, e é o que Black Clover é, que nem vários outros shonens também são. Mas não é problemático em si o clichê, porque outras obras conseguem contornar isso, serem clichês e ainda assim serem únicas. É fácil você fazer isso. O problema é que Black Clover não tenta, ele não sai do padrão. Você não vê Black Clover tentando construir uma mensagem super complexa por trás, uma trama cheia de mistérios que nem One Piece ou algo do tipo. Não, Black Clover é o básico, é uma fila de inimigos. O novo arco começa, apresenta os novos inimigos. Os inimigos são fortes demais para os personagens principais. Os personagens principais têm que treinar e vão lá e vencem os inimigos no final. É sempre essa mesma forma e ao mesmo tempo com um escalonamento de poder frenético que é o que qualquer outro shonen longo tem. É só isso, Black Clover se resume a isso. Então é muito compreensível que as pessoas não gostem de Black Clover. É muito compreensível que alguém que consuma muito anime e mangá enjoe de Black Clover, principalmente no início, porque é irritante você só ver mais do mesmo na forma genérica. Eu acho que um bom exemplo de obra que também sofre disso, mas consegue contornar com o tempo, é Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen é um mangá que ele é completamente clichê. Ele tem várias inspirações, o próprio autor admite isso, ele segue uma forma shonen genérica. Só que ainda assim, o ponto alto que faz com que Jujutsu Kaisen ao menos tenha uma identidade própria, mesmo que seja muito clichê, é o sistema de poder, porque Jujutsu Kaisen, ele é muito detalhista no sentido, ele detalha muito os poderes, ele detalha muito o sistema de poderes, as regras, as condições. Isso é algo que não é tão comum em shonen. Geralmente em shonen, o foco não é como o sistema de poder funciona, e sim como ele é usado. Em Jujutsu Kaisen, se importa muito como ele funciona e depois como ele é usado. As duas coisas. Então isso faz com que Jujutsu Kaisen se diferencie um pouco. Os personagens em si são básicos, eles não têm nada demais em si, mas mesmo assim, você consegue ver algo único que o diferencia por esse sistema de poder. Black Clover nem isso tem. Esse é o problema. As obras são muito preguiçosas, e isso é um problema assim. Você pode ser clichê, mas ao menos tem algo que o valorize, ou que diferencia dos outros. Mas Black Clover, Fairy Tail, Eden Zero, qualquer um desses shonens não possuem isso. Então é muito justo as pessoas criticarem, porque, cara, é bizarro você não ter literalmente nenhum ponto que seja inovador.
preguiçoso demais, faz com que a obra não mereça destaque. Pelo menos na minha visão é isso. Uma obra não merece destaque se ela não tem nada que a faça ser destacada. Black Clover é isso. Eu gosto de Black Clover, eu gosto. Mas, inevitavelmente, eu acho que ele não merecia tanto esse destaque. Eu acho que é muito mais prejudicial ele só ser clichê do que favorável. Essa é a minha opinião no geral. Eu acho que a busca pela identidade, de fato, é algo que cada vez está mais difícil. Só que ainda assim, é algo necessário. E é algo que você consegue contornar, mesmo com as maiores dificuldades que a gente tem atualmente. E mesmo que identidade seja algo que eu acho necessário para a obra em si, não é o que torne a obra necessariamente melhor que a outra. Depende de como ela faz isso, de como ela é mais identificável e como ela usa isso na obra. Black Clover, mesmo sendo super genérico, consegue ser melhor que muitas obras únicas. Mirai Nikki, por exemplo. Mirai Nikki, na época que saiu, era muito único. Era Battle Royale com um diário que prevê o futuro, que não sei o que. Era um conceito muito diferente do comum. Só que ainda assim, é pior do que Black Clover porque ele simplesmente estraga esse conceito. Só que ainda assim, é uma obra que merece ser mais destacada do que Black Clover justamente por ser inovadora, mesmo que seja pior. Entendeu? Então, é isso. Inovação não necessariamente é igual a qualidade, mas é algo necessário para se atingir a qualidade. É isso. Fui.